No coração de uma terra misteriosa existe um lugar envolto em lendas e profecias, sussurrado por aqueles que ousam acreditar no sobrenatural. Muitos tentaram descobrir seus segredos, mas nenhum conseguiu. Que segredos estão além e o que isso significa para o futuro? Vamos mergulhar fundo na história, nas profecias e na realidade arrepiante deste evento monumental. A importância do Portão Oriental em Jerusalém está profundamente enraizada nas tradições e crenças judaicas. Conhecida como Porta da Misericórdia, esta porta ocupa um lugar especial no coração de muitos crentes. Segundo a tradição judaica, a Porta Oriental é a porta mais antiga da Cidade Velha e proporcionava acesso direto à área do Templo Judaico. Acredita-se que os judeus rezavam perto deste portão para estarem o mais próximo possível do local mais sagrado. O Portão Oriental tem uma rica história de abertura e fechamento por diferentes governantes ao longo dos séculos. O atual estado selado do portão aumenta sua mística e significado. As profecias judaicas preveem que quando o Messias retornar, ele entrará por esta porta, trazendo uma nova era de presença e redenção divina. As imagens associadas ao Portão Oriental, incluindo a sua ligação a rituais antigos e futuras expectativas messiânicas, pintam um quadro vívido de esperança e realização espiritual para muitos crentes. O fechamento do Portão Oriental por diferentes governantes ao longo da história e seu atual estado selado geraram várias interpretações e debates entre estudiosos e crentes. O selamento do portão em 1541 pelo sultão otomano Suleiman representa um gesto simbólico de autoridade e controle sobre o local sagrado. Antes deste evento, o portão tinha sido fechado em 810 pelos governantes muçulmanos, depois reaberto brevemente pelos cruzados em 1102, apenas para ser novamente murado por Saladino, o primeiro sultão do Egito e da Síria. A face exterior do portão apresenta hoje uma entrada dupla selada que conduz a 2 buracos abobadados, sugerindo as suas origens antigas. Apesar da sua aparência física do século XVI, as evidências arqueológicas sugerem que o portão fica sobre os restos de uma estrutura ainda mais antiga construída pelos judeus que conduz ao Templo de Salomão. Esta história em camadas contribui para a mística em torno do Portão Oriental e alimenta discussões contínuas sobre o seu significado tanto em contextos religiosos como históricos. A Porta Oriental tem um significado especial para os cristãos, especialmente nos ensinamentos do Novo Testamento. Segundo as crenças cristãs, a Porta Oriental está associada à entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Este evento, conhecido como Domingo de Ramos, simboliza a chegada de Jesus como Rei de Israel. A ligação da porta com este momento crucial na história cristã sublinha a sua importância como lugar de revelação divina e cumprimento de profecias. À medida que os cristãos refletem sobre a Porta Oriental, eles são lembrados da jornada sacrificial de Jesus que levou à sua crucificação e ressurreição. A porta serve como símbolo de esperança e redenção, significando a porta de entrada para a vida eterna através da fé em Cristo. O estado selado da porta também alude à antecipação da segunda vinda de Jesus, onde ele retornará triunfantemente pela Porta Oriental para estabelecer seu reino eterno na terra. As profecias que cercam o retorno do Messias através do Portão Oriental, de acordo com a tradição judaica, estão profundamente entrelaçadas com crenças e expectativas escatológicas. No misticismo judaico, o Portão Oriental desempenha um papel central na esperada chegada do Messias, que é visto como um rei justo que inaugura uma era de paz e governo divino. De acordo com textos antigos e ensinamentos rabínicos, quando o Messias se aproximar de Jerusalém, ele passará pelo Portão Oriental como um gesto simbólico de reivindicação do seu legítimo lugar como Salvador da humanidade. O estado selado do portão é visto como um sinal de prontidão para este evento importante, com os crentes aguardando ansiosamente o dia em que ele se abrirá para dar as boas-vindas ao tão esperado Redentor. Os detalhes intrincados de como esta profecia se desenrolará variam entre as diferentes seitas e estudiosos judaicos, mas o tema abrangente da esperança, redenção e restauração permanece consistente em todas as interpretações. Enquanto os seguidores aguardam o cumprimento destas profecias, encontram consolo na promessa duradoura de que um dia a Porta Oriental se abrirá para revelar a glória do Messias que descerá sobre o Monte Sião. Os rituais realizados no Portão Oriental nos tempos antigos estavam profundamente interligados com o conceito de expiação dos pecados e purificação. De acordo com relatos históricos, no dia mais sagrado do ano judaico, Yom Kippur, ou Dia da Expiação, cerimônias elaboradas aconteciam perto do Portão Oriental.
O sumo sacerdote conduzia rituais de purificação no Monte das Oliveiras, com vista para o portão. Desse ponto de vista, ele podia contemplar o portão Shushan e o santuário do templo. O portão oriental desempenhou um papel crucial nestes rituais, pois simbolizava a porta de entrada para o perdão divino e a reconciliação. Durante o Yom Kippur, 2 cabras foram selecionadas para sacrifício perto do portão oriental. Um bode era sacrificado no pátio do templo para fazer expiação pelos pecados e impurezas, enquanto outro bode, conhecido como bode expiatório, levava todos os pecados dos israelitas. O sumo sacerdote colocaria as mãos sobre a cabeça do bode expiatório e confessaria sobre ele todas as transgressões do povo antes de enviá-lo através do portão oriental para o deserto. Este ritual simbolizava a remoção do pecado da comunidade e a purificação de suas almas. A viagem do bode expiatório através do portão oriental marcou um momento profundo de limpeza e renovação espiritual para todos os que a testemunharam. O portão oriental tem estado no centro dos debates e conflitos modernos em torno do acesso ao Monte do Templo. Nos últimos anos, o estado selado do portão tornou-se um ponto focal para tensões políticas e religiosas em Jerusalém. Vários grupos, incluindo autoridades israelitas, ativistas palestinianos e organizações religiosas, entraram em confronto sobre o controle e utilização da porta oriental. O encerramento do portão pelos tribunais israelitas em 2003 para evitar escavações ilegais e potenciais distúrbios encontrou resistência por parte de grupos palestinianos que o veem como uma restrição às suas liberdades religiosas. O Waqf muçulmano jordaniano, encarregado de administrar o Monte do Templo desde 1967, também desempenhou um papel significativo nas decisões relativas ao acesso ao portão para os fiéis muçulmanos. Apesar dos esforços para manter a segurança e preservar o significado histórico do local, as disputas em curso sobre a Porta Oriental destacam questões mais amplas de soberania, preservação do patrimônio e direitos religiosos num cenário político complexo. Os avistamentos de luzes misteriosas e de objetos voadores não identificados sobre os céus de Jerusalém, particularmente acima da cúpula da rocha, cativaram tanto as mentes dos crentes como dos céticos. Estes acontecimentos enigmáticos, muitas vezes registrados mas raramente explicados, alimentaram especulações sobre as suas origens e significado. Testemunhas descrevem formações de luzes que descem sobre a cidade antes de desaparecerem no céu noturno, deixando os espectadores impressionados e questionando a natureza desses fenômenos celestiais. Os relatos destes avistamentos datam de anos atrás, com novos relatos surgindo periodicamente, aumentando a mística que cerca o marco histórico de Jerusalém. A cúpula da rocha, símbolo de fé e reverência para muitos, serve de pano de fundo para estas ocorrências inexplicáveis, suscitando debates sobre os seus possíveis significados. Alguns interpretam estes eventos como sinais do alto, anunciando uma presença divina ou prevendo profecias futuras. Outros os abordam com ceticismo, atribuindo-os a causas naturais ou provocadas pelo homem. Independentemente da interpretação, o mistério que rodeia estes avistamentos convida-nos a contemplar o nosso lugar no universo e a considerar os limites entre a fé e a ciência. Os avistamentos de objetos voadores não identificados nos céus de Jerusalém há muito fascinam moradores e visitantes. Testemunhas descrevem intrincadas formações de luzes que parecem desafiar as explicações convencionais, movendo-se em padrões sincronizados acima da cidade antiga. Esses fenômenos aéreos inexplicáveis foram documentados em vários relatos históricos, com relatos que datam de séculos atrás. A Cúpula da Rocha, um local reverenciado por múltiplas religiões, serve de pano de fundo para esses eventos misteriosos, acrescentando uma camada extra de intriga e significado espiritual. Enquanto alguns atribuem estes avistamentos a ocorrências atmosféricas naturais ou a tecnologia criada pelo homem, outros veem-nos como potenciais sinais de intervenção divina ou contato extraterrestre. A natureza enigmática destes avistamentos continua a déspota debate e curiosidade entre investigadores, crentes e céticos. O conceito de vigilância e discernimento ao encontrar fenômenos misteriosos ou sinais vindos do alto está profundamente enraizado nos ensinamentos bíblicos e nas práticas espirituais. Ao longo da história, várias culturas e sistemas de crenças enfatizaram a importância de permanecer alerta e sintonizado espiritualmente para reconhecer mensagens ou intervenções divinas. Na Bíblia, numerosos exemplos destacam a necessidade de os crentes serem vigilantes e ter discernimento,
especialmente em tempos de incerteza ou guerra espiritual. A imagem de um leão que ruge em busca de quem possa devorar serve como uma poderosa metáfora para os perigos da complacência espiritual e da ignorância. Tal como os antigos profetas alertaram os seus seguidores para permanecerem vigilantes contra o engano e os falsos ensinamentos, os crentes modernos são chamados a exercer discernimento na interpretação de acontecimentos extraordinários ou ocorrências sobrenaturais. O equilíbrio entre a abertura às revelações divinas e a avaliação crítica dos supostos sinais é um aspecto delicado, mas essencial, da fé. Ao cultivar um espírito de discernimento guiado pela oração, estudo e reflexão sobre textos sagrados, os indivíduos podem navegar pelas complexidades do reino espiritual com sabedoria e clareza. A profecia da abominação da desolação, com as suas implicações sinistras para tribulações futuras, sublinha a necessidade de uma vigilância inabalável no discernimento dos sinais dos tempos. À medida que os crentes lidam com questões que envolvem luzes misteriosas no céu ou fenômenos inexplicáveis, são lembrados de abordar estes enigmas com humildade, curiosidade e um compromisso constante de procurar a verdade no meio da incerteza. Em meio à incerteza e à turbulência espiritual, o conceito da profecia da abominação da desolação surge como uma luz orientadora, iluminando o caminho através das sombras da dúvida e do medo. Incorporada nas palavras proféticas de Daniel e repetida pelo próprio Jesus Cristo, esta profecia serve como um farol de esperança em tempos de grande provação e tribulação. A abominação da desolação não é apenas uma predição distante, mas um lembrete claro dos desafios que temos pela frente, testando a fé e a determinação dos crentes. À medida que navegamos pelas complexidades do nosso mundo de hoje, onde as trevas ameaçam ofuscar a luz do amor de Deus, somos chamados a permanecer firmes nas nossas convicções e na confiança inabalável. A antecipação do terceiro templo, símbolo da presença divina e da redenção, oferece consolo em meio ao caos, apontando para um futuro onde as promessas de Deus serão cumpridas numa demonstração espetacular de sua glória. Imagine o portão leste, selado, mas repleto de promessas antigas esperando para serem reveladas. Este encerramento significa mais do que apenas barreiras físicas, representa nossa prontidão espiritual para o retorno iminente de Cristo. Quando esse portão se abrir mais uma vez, dará início a uma era onde a presença divina reina suprema, cumprindo profecias com uma clareza inspiradora. À medida que os crentes contemplam o significado desta porta sagrada e as suas profundas implicações para o destino da humanidade, vamos atender ao seu apelo para permanecermos vigilantes no meio da incerteza e fiéis no nosso compromisso com o plano eterno de Deus. Que possamos fixar os nossos olhos na porta oriental como um símbolo de esperança e salvação, guiando-nos através de tempos turbulentos com fé inabalável. Se você achou este vídeo intrigante, não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo relacionado a mensagens e profecias bíblicas. Aperte o botão de curtir se você gostou. Ao refletirmos sobre estes tópicos profundos que envolvem antigos portões, profecias e sinais celestiais, que possamos encontrar sabedoria ao buscar a verdade com discernimento. Obrigado por assistir.